Então, essa é uma aula de caso para vocês, que vocês já têm noção. Porque eu não nesse café para conseguir. É sobre o seu. Não, então, é meu, Deixa eu falar o original. É sobre o que? Tem, você. Ninguém tomou, não. Aí vai te ver só uma vez. Então ele tem internet todo dia. E é assim, pouco tempo. Mas atrasado, Daqui a residência, olha só. Estamos esperando você chegar. Isso daí. Bora. Olha só, pessoal. Amenorreia. Pessoal, vamos prestar atenção. Antes da gente iniciar, preste bem atenção a cada coisa. E depois a gente junta num só. Tudo bem? Olha só. Primeiro, a amenorreia é a mulher está sem menstruar, concorda? É isso, a amenorreia é mulher sem menstruar. Então, é um distúrbio muito comum, concorda? E no consultório, para você investigar. Então, como é que a gente investiga? Então, as causas são há várias causas também. Mas para a gente ter uma ideia, então, alguns tópicos separados são para a gente não ter que parar lá na hora. Por exemplo, gravidez urinária. Achei que era incontinência. Ou rompeu a bolsa, né? Ela tossiu. Você sabia que uma das coisas que a paciente ela não tem vergonha de. Eu já percebi, não tem vergonha de ter corrimento, não tem vergonha de ter o risco de PST, não tem vergonha. Mas se você tocar, não toca perda urinária, elas têm. Sabia? É o que a mulher mais tem vergonha de comentar pra gente assim no consultório é isso. Elas não falam, né? Mas é o que elas mais têm vergonha. Olha só. Por exemplo, vamos pensar na adolescente. Não tem adolescente que nunca menstruou? Então, vamos supor vocês concordam que uma adolescente, por exemplo, ela pode não menstruar, por exemplo, se ela não tiver um útero, concorda? Né? Uma malformação, concorda? Ou então tem um útero, vamos supor, ela de repente pode ter o útero, mas tem um problema no colo, uma genesia de colo, posso ter uma situação dessa? Tudo bem? E ela não menstruar, vocês concordam que seria uma causa? Eu estou assim jogando algumas causas. Poderia ser isso? A mulher tem uma malformação mileriana, né? Tem útero de vida. Por exemplo, uma outra situação. Às vezes a menina tem até o útero, mas o ímã pode ser o quê? Um perfurado, concorda? E ela não menstruar. Não é? Mas vocês concordam com uma menina dessa? É mais fácil a gente descobrir? Assim, desconfiar. Por quê? Não. Mas assim, até nesse diagnóstico, para você desconfiar, por quê? Porque é aquela menina que vai vir todo mês com dor, concorda? Não é? Então se você pensar um pouquinho, olha, todo mês, bicho, será? Às vezes o ímã está perfurado. E dá para corrigir isso aqui, cirúrgico, concorda? Rapidinho, tudo bem? Poderia ser uma causa. Outra coisa, pode ser uma síndrome, sim ou não? Daquelas que a gente viu. Né? Síndrome de morte, síndrome de alguma coisa, né? E ela nunca menstruou. Tudo bem? Então, essa situação aí, por exemplo, síndrome de morte, lembram? Como é que é? É sensibilidade androgênica. Vocês concordam que elas não vão menstruar? Né? Então chega na adolescência e não menstrua. Tudo bem? Além de outras causas, não é isso? Além de outras.
pode ser uma coisa simples, concorda? Ou não, né? É algo bem mais complicado. Correto? Pessoal, às vezes tem várias mulheres e tem septo na vagina, não tem a vagina? Tem um septo assim, transversal mesmo. Um septo. E aí não vai menstruar. Tipo assim, além do ímã, tem um septo. Você tem que corrigir. Tá? Então, essa é a menorreia primária, aquela que nunca menstruou na vida. Tudo bem? Agora, então a secundária seria o quê? Seria aquela paciente que já menstruava, tudo bem? Eu não queria nada. Ela já menstruava, olhei aí, já menstruava, mas ela agora não está menstruando, que é o que aparece no consultório, correto? Tudo bem? É aquela mulher que já menstruava, mas agora ela está sem menstruar. O período que a gente considera para investigar, porque eventualmente uma mulher às vezes pode ficar sem ovular um mês, concorda? Tá? Às vezes pode acontecer isso. Tá? Mas a gente começa a investigar se ela ficar 3 ciclos ou 6 meses sem menstruar, entendeu? Eu não estou falando que é sinônimo disso. 3 ciclos ou 6 meses. Para estar 6 meses sem menstruar. Ou então, tem 3 ciclos que não vêm, merece investigação. Tudo bem? Bom dia. Mas isso não Entra na sessão. Mas isso não é. Ok, você é dessa sala? Sério? Prazer. Hã? Bom dia, né? Como é seu nome mesmo? Ivo. Hã? Ivo. Ivo. Legal. Mas não teria utilidade. Não teria utilidade. Aqui são mulheres, legal, são mulheres que já menstruavam, né? E na 3 ciclos sem menstruar. Adorei sua pergunta. Adorei sua pergunta. Mas eu vou te responder dando uma resposta logo. Tipo assim. Não, falando uma coisa que é legal. Por exemplo, a mulher está ali perto de 50 anos, vamos supor. Tá? E ela está 3, 4 meses sem menstruar. Merece investigação isso? Não. Concorda? Porque é capaz de ela estar entrando na menopausa, vocês concordam? Então, né, às vezes ela ficar 7 meses, 8 meses sem vir. Porque eu considero menopausa se ela ficar quanto tempo sem menstruar? 1 ano, né? Vocês entenderam? Mas quando está perto disso, eu vou ter muita irregularidade. Merece investigação? Não. Nesse caso, não. Entenderam? Uma mulher perto de 50 anos, ela disse, doutor, estou 6 meses sem menstruar. Claro que é bom descartar a gravidez, pode ter isso aí. E vai que ela não é lá ligada, nem nada, concorda. Mas assim, não está grávida, não tem mais o que investigar, entenderam? Porque é fisiológico para esse período. Bacana? Entendido? Você entendeu? Agora vamos lá. Tem uma situação bastante comum, duas situações comuns que podem fazer uma mulher não menstruar. Uma delas é o seguinte, preste atenção. Calma que depois vamos começar a nossa aula. É porque eu não quero parar a aula para comentar isso aqui, entendeu? Mas vê se vocês concordam. Aqui está o útero. Vamos supor que a mulher teve um aborto, né? Quando ela tem um aborto, e tem restos, tudo bem? Tem restos, ou seja, eu preciso o quê? Ou curetar, ou fazer a mil. A mil é uma aspiração. A Camila já mostrou isso para vocês, né? Curetar é raspar o útero mesmo. Você raspa aqui e raspa aqui, tudo bem? Vocês vão ver isso no treinado. Tá? A mil, você entra tipo com uma seringa e aspira. Tudo bem? E eu também, a mulher
Mas será que esses procedimentos têm risco? Quais? Perfurar, concorda? De perfurar. Mas a outra possibilidade também, como eu raspo aqui e raspo aqui, isso pode juntar? Não, porque o útero ele não é assim, ele é assim na verdade. Se eu raspo aqui, pode ou não pode colar uma coisa na outra? Isso aí a gente chama de sinéquia. Bem, ó, se eu tiver sinéquias muito intensas, essa mulher nem menstrua, vocês concordam? Porque está obstruído. Então, uma sinéquia uterina pode causar uma amenorreia. Vocês concordam? Vocês entenderam? A mulher que lê, por isso que muitas delas, às vezes, nem querem essa conduta, nem de cureta, nem de amil. Às vezes preferem expulsar espontaneamente, fazer o controle. Quem que vocês acham que é mais agressivo? A curetagem ou a amil? Curetagem. Então a amil é muito segura. É muito difícil dar sinéquia, tudo bem? Tá? Bacana? Ah, outra coisa também que pode causar sinéquia, vocês concordam com uma endometrite muito intensa, tipo assim, uma infecção de endométrio. Poderia ou não? Não, uma infecção. Tipo assim, uma endometrite, uma DIP bem danada. Não poderia causar sinéquia? Tuberculose genital pode, sabia? Uma tuberculose, tudo bem? Tá? Ou tuberculose do útero, poderia também, tá certo? Então, vocês entenderam o que seria? Que a sinéquia poderia ou não poderia ser uma causa de uma mulher não menstruada? Sim ou não? Sim. Inclusive isso aqui a gente chama de síndrome de Asherman. O nome dessa síndrome: mulheres que não menstruam por conta de sinéquias uterinas. A principal causa de sinéquia uterina seria o quê? A curetagem. Tudo bem? Entendido? Tá. Tá, não se preocupe, já a gente coordena o... É porque mais na frente, porque se a gente para, por exemplo, na síndrome de Asherman, você vai ter que parar para falar dela. Tá bom? Então fica melhor. Você um bom dia. Olha só. Olha uma outra situação. Posso continuar aqui? Do ladinho, ó. Síndrome essa síndrome de Asherman, ela é toda sinéquia uterina? Ou é por essas? Não, todas. Todas. É qualquer sinéquia. Tudo bem? Aí a causa mais comum é a curetagem. A mais comum é a curetagem. Olha só, isso não é tão incomum. Então, mulheres que estão sem menstruar, você tem que ficar atento se elas tiverem curetagem recente, concorda? Aí depois você olha, depois da curetagem, eu nunca mais menstruo. Porque a sinéquia, ela vai se consolidar, ela leva um tempinho, né? Mas ela tem uma história de curetagem anterior, prévia, pode ter sido por isso. Tudo bem? Eu já vi uma paciente que a história dela era essa. O marido estava viajando, não sei o que, ainda ela não engravidou, né? E ela não podia ler. Então ela colocou a boca, né? Estava no direito dela, tá? Pois ela teve uma hora que ela para engravidar depois, e ela queria tanto, por causa de sinéquia, tudo bem? E nesse tempo, como é que vocês acham que vai ser retirada essa sinéquia? Com castigo, né? Não quer, né? Como é que faz? Vai ter que entrar com uma câmera aqui, é tipo uma endoscopia, só que é ginecológica, a gente chama de esteroscopia. Vem com a câmera, tem médico que só faz isso, entendeu? E vai tirar essas lisas. Quem faz então elas vão junto. Nesse tempo, hoje em dia já tem umas 3 pessoas que fazem. Tem gente que faz, termina GO e faz só isso. Só esse cirurgia dentro do útero, não tem? Tirar mioma para dentro, né? Não vai tirar o mioma lá de fora. Mioma mucoso, não tem? É esteroscopia. Fazer biópsia de endométrio, não tem? Para ver se é câncer de endométrio. Então, esteroscopia. Então, as sinéquias vão ser retiradas assim. Tudo bem? Entenderam como é que é o tratamento?
vai para a esteroscopia e faz a lise das aderências, a lise delas. Mas vem cá, quando eu faço a lise, corre o risco ou não corre o risco de novo, gente? Não é? Você fez a lise, mas pode... Então, geralmente, quando a gente faz isso, a gente coloca um DIU dentro. Uma coisa que inflama, entendeu? Para não deixar juntar. Entendeu? Você faz a lise e coloca um DIU. Tudo bem? Tá? Pois ela teve que fazer umas 2 ou 3 esteroscopias, acredita? Para conseguir tratar. Imagina a consciência dela, né? Ó, mas a gente não tem que julgar isso. Quando cada caso é um caso. Ó, já vi muita gente, tem hora que às vezes contra outro, quando não sei o que, chega de conversa, né? Mas aí você fica pensando assim, mas se fosse uma filha toda, se fosse 2 todos, tá entendendo? Será que teria a mesma? Não é? Não é o mesmo julgamento? Então, é melhor. Ok. Vocês entenderam a simétrica, o que é e como trata? Como é que eu trato? Esteroscopia, lista das aderências, você coloca o DIU, né? Nunca tem na pele. Bacana. Melhor qual DIU aí nesse caso específico? Vocês botariam mineiro ou de cobre? De cobre. Primeiro, que esse DIU é provisório, não vai ser por muito tempo. Você vai botar um negócio caro. E outra, o Mirena, ele vai ser ruim para eu acompanhar se controlou ou não, porque eu não menstruo. Não, minha dúvida é exatamente para ver se ela volta a menstruar. Aí se eu boto o Mirena, aí eu não estou entendendo. Entendeu? Mas você não quer que ela menstrue? Aí tu põe o Mirena, entendeu? Só mais se eu colocar um de cobre, não vai ter um processo inflamatório? Melhor ainda. Não, mas ele é algo que vai estar aqui. Aqui, né, para evitar esse... Entendeu? Olha só. Aí depois você tira, né? Gente, uma outra situação que as mulheres não menstruam, mas assim, uma situação que elas não menstruam e é fisiológica, como a gente acabou de falar, perto do climatério, aliás, perto da menopausa. Vocês concordam? Próximo da menopausa é normal, tudo bem? Não é fisiológico. Uma outra situação que a mulher não menstrua e é fisiológica, a amamentação, vocês concordam? A mulher, quando ela está em amamentação exclusiva, é comum elas não menstruarem. Por quê? Isso é muito importante. Por quê? Olha só. A hipófise, prestem bem atenção, doutor. Está quase pensando nessa aula, ó. Tá? A hipófise é ela que libera o FSH e o LH, correto? Esse FSH e esse LH são liberados numa região da hipófise, uma região anterior dela, frontal, tem? Chamada gonadotrófo. Ó, isso aqui não são gonadotrofinas. Ó, isso aqui são gonadotrofinas. Deixa eu até colocar o nome aqui. Gonadotrofinas. As gonadotrofinas são FSH e LH. Prestem bem atenção, tá? Elas são liberadas pela hipófise. Os dois são liberados juntos? Não. Ou é um ou é o outro. Tá? Ó, essas liberações de FSH e LH, eles são liberados através, na verdade, de um comando hipotalâmico, tudo bem? Entre a hipófise e o hipotálamo, existe um sistema porta, não tem? Que nem aquele porta hepático que tem ali. Então, aqui existe um sistema porta, onde neurotransmissores circulam facilmente, de lá para cá, tudo bem? Principalmente de lá para cá. O hipotálamo manda comandos que a hipófise vai responder. Perfeito? Ó, o neurotransmissor que manda mensagens do hipotálamo para a hipófise para liberar as gonadotrofinas é o GNRH. É exatamente isso aqui. É o hormônio. Esse R deve ser alguma coisa em inglês que significa
física libera, concorda com uma coisa? Tá? É o hormônio que libera as gonadotrofinas, GNRH. Tá ok? Preste bem atenção, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele é tão importante que eu já vi em prova de residência fazer a pergunta ridícula, que eu acho que não vai... Gente, olha a pergunta. Quantos aminoácidos tem a molécula disso aí? Olha essa pergunta. Não, vocês estão entendendo? Tem lógica na sua vida isso, entendeu? Mas eu já vi essa pergunta. Porque a definição dele é assim: o que é GNRH? É um decapeptídeo. Está aqui, entendeu? Qualquer lugar que você vê. Esse decapeptídeo é o quê? Porque ele tem 4 aminoácidos, concorda? Olha a pergunta. 4 não. Deca. 10, perdão. Ave Maria, daí o outro mais lessa ainda, né? Então, na verdade são 10 aminoácidos. Isso é pergunta, eu já vi essa pergunta. Isso é rodapé, você não está avaliando ninguém, concorda? Então, não, eu não faço um negócio desse. Não. Olha, a gente tem prova, mas ninguém nunca questionou prova. Não sei se tem prova. Eu só falo porque eu dou e não tem lógica. Mas não uma foto dessa. Quantos aminoácidos tem isso aqui? Se olhar no rodapé. Ó. Hã? Ah, tá. Não, a 18. É bonitinho, né? Ó. Ó. Muito bonitinho. Olha só. Ó. Mas a minha é totalmente diferente. Eu vejo para vocês, eu falei assim, na literatura, normalmente não falam estrogênio, sabia? Os compostos carbono 18, tem que escrever assim. É comum isso é comum. Carbono 19, androgênio, entenderam? Ó, o hipotálamo libera GNRH, libera isso aqui. Agora preste bem atenção no seguinte: a liberação de FSH ou LH vai depender da frequência de pulso disso aqui, entenderam? Depende da frequência. Ó, esse GNRH, ele é liberado na forma de pulso, entenderam? Pulsátil. Entenderam? Pulsátil. Outra coisa, a meia-vida desse GNRH é muito curta. É mais ou menos a meia-vida dele de mais ou menos 2 minutos. E quase tudo se perde por aqui. Entenderam? Olha só, para liberar FSH ou LH, eu preciso da liberação de quem? Do GNRH. E essa liberação ela é feita por pulsos. Entendeu? Pulso, PAN. Aí fica um momento que não tem mais. PAN, aí libera. Dependendo da frequência desse pulso, ou libera um ou libera outro. Nunca os dois juntos. Tudo bem? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha, ó, se eu tiver uma frequência de pulso baixa, se eu tiver uma frequência baixa, por exemplo, vamos supor, libera LH. Se eu tiver uma frequência mais alta, libera quem? FSH. Agora, se eu tiver uma frequência baixa demais ou alta demais, não libera nenhum nem outro, entenderam? Tá? Então existe uma faixa estreita de frequências para liberar um ou outro. Também não pode ser de mais nem de menos. Porque você diz assim, se tiver uma frequência grande demais, vai liberar muito isso aqui. Não é. Entenderam? Depende da frequência. É que nem o som. A faixa de som que a gente ouve, ele tem frequências, concorda com o ser humano? Tá? Se o som for baixo demais, se tiver uma frequência muito baixa, que é o infrassom, a gente não ouve. Mas tem animais que ouvem, entenderam? Eles pegam aquela frequência, entenderam? Se for uma frequência alta demais, que é o quê? Ultrassom, que é ultrassom, a gente não ouve. Mas entenderam? Tem animal que não aguenta ficar perto do ultrassom, concorda? Não consegue ficar porque é um barulho imenso para eles, entenderam? Porque aqui tem uma frequência muito alta. Entendido? Dá o nosso ouvido não consegue ouvir o ultrassom. Mas tem animal que vê. Vê não, povo. Incomoda. Mas se for um exemplo, com frequência baixa, libera LH e alta FSH. É isso mesmo.
vezes do que só a frequência e amplitude que a gente avalia para liberar um ou outro. Tudo bem? Mas eu não queria que vocês guardassem informação. Eu só queria que vocês entendessem assim: frequências baixas libera um, frequências altas libera outro. Tá? Mas muito altas ou muito baixas não libera nenhum nem outro. Tudo bem? Ok. Olha só. Não percam. Não entender uma coisa, já fala. Tá certo? E vai juntar tudo na aula. A Camilinha já deu mioma para vocês? Ela vai dar um negócio para vocês chamado palmo e corrente. Já ouviu falar isso uma vez? Já deve ter ouvido falar no relatório assim meio, né? Ó, mioma. O mioma, ele é, calma, parênteses, o mioma, ele é benigno, não é? Geralmente é benigno, não vai matar ninguém, concorda? Mas os miomas, eles podem crescer muito, correto? Eles podem crescer muito. Então vamos supor o seguinte: vamos supor que uma mulher, aqui está o útero dela, ela tem esse mioma. Aí ela está acompanhando, só que ele cresceu tanto, que ele até distorceu aqui a cavidade, distorceu o útero. Vem cá, está muito grande. Está assim, ela está sentindo, parece uma gestação, está grande o mioma. Vem cá, ela vai precisar tirar esse mioma, vai? Vocês concordam que se ela tirar esse mioma, ela perde o útero? Porque vai torar bem que o útero, concorda? Se ela for tirar esse mioma, do jeito que está, ela vai perder o útero. Mas ela não tem filho, concorda? Ela não tem filho. Como é que vai se tirar isso aí se ela não tem filho? Se faz assim, não vai ter como. Não tem como coletar. Mas eu imaginei dele. Ele imaginou assim: será que se eu entrar aqui, concorda? E entrar com alguma coisa que vai, né? Não tem como. Tudo bem? Né? Alguma coisa que tem. Sabe o que se faz para ela não perder o útero? A gente administra para essas pacientes análogo de GNRH, altas doses de análogo de GNRH por 6 meses. Quando você faz isso, o tamanho desse mioma, ele reduz muito. Ele chega a 20% do tamanho que é, mais ou menos. Ele diminui muito durante esses 6 meses. Aí, ou seja, você reduz ele, tudo bem, o tamanho dele, tá? Ó. Então a gente vai reduzir ele, concorda? Reduz o tamanho. Chega a 20% mais ou menos a redução. A média. Então, quando a gente faz esse análogo, o tamanho dele vai reduzir muito, entendeu? Fica menor. E eu consigo, dessa maneira, retirar esse mioma sem prejudicar tanto o útero. Entenderam a ideia? Então, o análogo de GNRH se usa muito para isso. Mas o que o análogo de GNRH faz? Preste atenção. Quando eu faço o análogo, eu estou dando uma droga. Ele é de depósito. Quando você dá o análogo, no começo, na hora que você aplica o análogo é alguém que funciona como GNRH. Quando eu faço esse análogo, é sintético. É glozerolina, ou tudo assim. Dá um deles. Quando eu faço esse análogo, presta atenção. Quando eu faço o análogo, no início vai liberar FSH, vocês concordam? Na hora que eu administro, vai receber uma carga de GNRH e a hipófise vai responder. Só que ele é de depósito. O que significa? A concentração de análogo vai ficar sendo constante. Só que a liberação de GNRH, para provocar a liberação disso, tem que ser o quê? Pulsátil. Dessa forma vai ser pulsátil? Não, está sendo contínuo, concorda? Contínuo todo o tempo. Tudo bem? É como se fosse doses, o próprio, é como se fosse tipo uma outra frequência, concorda? Que vai estar todo o tempo cheio de análogo de GNRH na circulação. Então isso vai inibir completamente a liberação disso, entendeu? Vai inibir a liberação de FSH. Então quando você faz um análogo, quando você faz um análogo de GNRH, você vai bloquear isso aqui, ó. Vocês entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu fizer
hipófise análoga de GNRH, eu vou bloquear isso, concorda? Eu vou bloquear isso aqui. Porque o hipotálamo não vai querer produzir GNRH, vai produzir? Gente, o corpo produz o que está faltando, concorda? Se você administrar análogo nela, a hipófise não vai liberar a GNRH, concorda? Porque existe muito GNRH na circulação. Mas vem cá, esse GNRH que eu administrei, ele vai estimular a saída de FSH-LH? Não, por quê? Porque não é pulsátil. Eu tenho que ter uma determinada frequência, entendeu? Porque o hipotálamo não vai liberar GNRH. Porque o organismo está cheio. Porque é o seguinte, o hipotálamo tem vários, ele utiliza vários aminoácidos, várias moléculas aqui para produzir isso aqui, tudo bem? Mas ele também produz outras coisas aqui. Então ele vai deixar de produzir isso para produzir outras, concorda? Entendeu a ideia? Então, o que vai acontecer com essa mulher durante esses 6 meses? Como ela não libera o quê? Como ela não libera FSH, ela não vai o quê? Recrutar folículo. Se não recruta, não vai o quê? Produzir o quê? Estrogênio. É como se a mulher tivesse na menopausa, entendeu? Ela não vai produzir estrogênio. O mioma depende de estrogênio e progesterona para se desenvolver. Quando não tem estrogênio nem progesterona, o mioma atrofia. Tudo bem? Por isso que se uma mulher tiver um mioma e ela estiver perto da menopausa, é melhor esperar a menopausa vir. Por quê? Porque na menopausa ela não produz mais estrogênio. Então a tendência do mioma é o quê? Atrofiar. Entendeu? Legal isso aqui, né? Entenderam? Gente, olha só. Meninas, quando vocês voltarem, quando a gente voltar, nós vamos estudar puberdade precoce, tudo bem? Que hoje em dia aumentou a incidência. Tudo bem? Puberdade precoce. Quantos anos mais ou menos as meninas começam a desenvolver os caracteres? É com quantos anos de idade? 8. Mas tem meninas que desenvolvem ele antes, concorda? Então imagina uma menina de 5 anos com a mama desenvolvida. Começou a se desenvolver. Então, eu tenho que... Aí você observa que ela está liberando o GNRH. Como é que eu trato essa puberdade precoce? O que eu administro nessas crianças? Análogo de GNRH. O tratamento é esse. Tudo bem? Você administra para essas crianças análogo de GNRH, porque você bloqueia o eixo. Tudo bem? Ó, aí você vai ter que controlar a idade óssea dessas crianças, concorda? E ver como é que funciona. Entenderam? Legal. Gente, outra coisa. Então, se eu administro o análogo de GNRH, eu inibo a secreção de GNRH. Vocês concordam? O sátil. Porque o organismo tem, então o hipotálamo não vai produzir isso. Se o organismo está tendo em excesso. Concorda? Aí você fica, mas se eu administrei e está em excesso, vai liberar mais isso aqui? Não. Porque a liberação disso aqui vai depender do quê? Frequência. É pulsátil a liberação. E o que você administrou não foi impulso, foi depósito, constante. Olha só, pessoal, gente, voltando aqui, presta atenção. Isso aqui é muito legal, muito importante vocês saberem muito bem isso aqui. Lembra que eu falei que o hipotálamo produz substâncias, ele utiliza moléculas aqui, e vai juntar essas moléculas para produzir quem? GNRH, mas também para produzir outras coisas, tudo bem? Uma delas é o TRH, que é um hormônio, né, teoricamente, é o hormônio que vai liberar quem? O TSH, a tireotrofina, que é o TSH. O TSH, ele também é liberado na hipófise, na região anterior, no compartimentozinho, do lado ali, onde é liberado isso. Tudo bem? Ó, a gente chama esse lugar aqui, de gonadotrófilo. A palavra trófilo significa
lugar, mais ou menos isso, local. Então, aqui é o gonadotrófo. Então, aqui é o tireotrófo, correto? Tireotrófo, assim, onde libera o TSH. Então, o TSH ele é liberado e vai estimular a saída de quem? TSH, que por sua vez vai estimular a hipófise, não é isso? Não, hipófise. A tireoide. Vai estimular a tireoide. Bacana? Ó, vem cá, presta atenção. Aqui chegam vários neurotransmissores, vários. Adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, tudo chega ali, não tem? Epinefrina, dopamina, tudo bem? Tudo chega por ali. Aqui, essas moléculas, essas substâncias, elas vão quebrar as suas moléculas, vão se juntar para formar isso, entenderam? Tudo bem? O que eu quero que vocês entendam é que existe um limite para as coisas. O que eu quero falar é o seguinte: se o hipotálamo, por exemplo, tiver produzido muito desses receptores aqui, TRH e outros, vai produzir menos isso, concorda? Porque a coisa é limitada lá em cima. Não é assim, eu produzo tanto que eu quiser de todo mundo. Não. Tipo assim, o hipotálamo ele não consegue produzir muito isso e muito isso ao mesmo tempo, entenderam? Porque o que eu tenho lá em cima é limitado. Ele vai surgindo e ele vai produzindo. Outro lugarzinho importantíssimo aqui é o lactotrófo. É aqui onde é produzida e liberada quem? A prolactina. Então olha só. Onde que eu quero chegar? Mulheres que estão o quê? Amamentando, elas, para manter aquela secreção láctea, elas vão estar produzindo muito o quê? Prolactina. Para elas produzirem muita prolactina, a liberação de GNH vai estar prejudicada. Vocês entenderam? Pensa assim, isso aqui é como se fosse uma caixa. Uma caixa. Aqui é uma caixa. Se eu botar muita bola vermelha, vamos supor, tem bolas vermelhas, azul, pronto, assim é melhor. E verde. Então, bota a cor aí. L, lilás. Pronto. Vamos supor que eu tenho uma caixa. Eu tenho bolas lilás, azul e vermelha. Se eu aumentar muito as lilás, eu não vou ter muita vermelha, concorda? Ou seja, se a quantidade de prolactina for muito grande, se eu estou usando muita coisa para produzir prolactina, vai faltar aqui, concorda? Entendido? Então, mulheres que estão amamentando, que produzem muita prolactina, vão liberar FSH normalmente? Não. Ou se liberar, não vai ser um pulso suficiente, concorda? Tá? Então, quem está amamentando, praticamente não libera quem? Não libera FSH. Se liberar, libera muito pouco, concorda? Se não libera, o que vai acontecer? Ela vai não vai recrutar folículos, porque os folículos estão ali. Os folículos primários. Mas não, eles não vão responder estímulo, concorda? Porque não tem FSH. Então não vão produzir o quê? Estrogênio, concorda? Se não produz estrogênio, não vai menstruar, concorda? Porque não vai proliferar o endométrio, tudo bem? Se não proliferar o endométrio, não vai ter o corpo lúteo, concorda? Então não vão menstruar, bacana? Mulheres que estão amamentando reclamam muito que a vagina está muito seca, concorda? Muito ressecada. Por quê? Por falta de estrogênio. Mas como é que eu posso resolver o problema delas para não afetar o bebê? Porque a gente sabe que o estrogênio, para quem está em alimentação exclusiva, eu devo evitar, concorda? Vagina muito ressecada. Ó, usar gel também não vai melhorar muita coisa, concorda? Mas se for o que tem, é um jeito, concorda? Até onde de corpo, né? Agora, o que você pode usar é aquele, eu já falei para vocês o nome, meu nome, promestrieno, que funciona como um estrogênio, que é sintético, tudo bem? Creme vaginal. E vai melhorar muito, entendido?
Então, mulheres que estão amamentando, entenderam? Os níveis de prolactina estão altos. Na literatura, você pode entender assim: se a prolactina está alta, inibe ou não inibe o GNRH? Sim. Sim, concorda? Tá? Então existe um feedback negativo. Gente, olha só. Seguinte. Pesquisas mostraram o seguinte, olha só. Toda vez foi feita pesquisa, se vocês fizeram no esterol, porque não dá tempo vocês verem. Fizeram o seguinte, pegou rápido, não sei se foi gato, o que eles pegaram? Que animal foi? Eles cortaram isso aqui, ó. Cortaram e implantaram a hipófise no outro lugar. Entendido? Eles implantaram a hipófise separada do hipotálamo. Tudo bem? Aqui está o hipotálamo. Tiraram a hipófise e implantou no outro lugar. E perceberam que a hipófise não produzia mais quem? Não produzia FSH e nem produzia o quê? TSH. Mas ela produzia muito o quê? Prolactina. Entenderam? Ou seja, na verdade, não tem neurotransmissores, não tem, quer dizer, a liberação de prolactina não vai depender de algum hormônio aqui, concorda? De algum neurotransmissor. Porque assim, você vai ter que ser liberado. Entendido? A hipófise separada do hipotálamo, ela continua produzindo muita prolactina. Aí que ela produz mais. Então, acabou se descobrindo, sabe o quê? Que do hipotálamo para cá, o que vem é um neurotransmissor que vai o quê? Inibir a produção de prolactina. E essa substância é a dopamina. Tudo bem? Então a dopamina, ela é produzida no hipotálamo e ela faz o quê? Inibir a produção de prolactina. Entenderam? Ó, todo mundo aqui, tem um comando. Todo mundo aqui tem um comando que vai o quê? Alguém precisa ser liberado para estimular isso aqui, correto? Mas a prolactina, o que ela tem? O que vem de lá é um comando para inibir a liberação dela. Entenderam? Legal? Ótimo. A dopamina, ela inibe o que? Só a prolactina. Ok? Muito legal, né? Vamos lá. Uma paciente está usando, existem muitos medicamentos, como metildopa, não tem metildopa? O metildopa, o placebo, que é a metoclopramida, e muitos outros psiquiátricos, não tem? Citalopram, tem um monte deles. Que diminuem o quê? Peraí, calma. Calma. É isso mesmo. Ainda vamos falar besteira, né? Alguns diminuem a dopamina. Placebo, por exemplo, diminui a dopamina. Metildopa, diminui a dopamina. Então o que vai acontecer? Essas mulheres vão começar a produzir mais do que? Prolactina. Vocês concordam com isso? E aí vão ter o quê? Vão sair leite, concorda? Então a mulher que está saindo leite, mesmo que não esteja amamentando ninguém, entendeu? Tá? Uma mulher saindo leite, eu tenho que perguntar se ela está usando alguma droga, concorda? O que você está usando de medicamento? Tudo bem? Porque essas drogas que ela está usando está diminuindo a dopamina. Agora vem cá, uma mulher está amamentando, ela não aguenta mais amamentar. Já botou pimenta, já botou jato, concorda? No bico do peito o menino não larga e ela quer parar de amamentar. Então ela tem que usar uma droga que faça o quê? Que aumente o quê? O nível de dopamina. Ou então usar uma droga que tenha um comportamento dopaminético, concorda? Que funcione como ela. E essa droga é a cabergolina. Não esqueçam.
Você já viu essa droga? Quando vira HIV, né? As pessoas portadoras de HIV não devem amamentar. Então elas usam, após o parto, a cabergolina, que é uma droga dopaminética, funciona como uma dopamina. Então ela inibe, olha, se aumenta a dopamina, inibe o quê? A liberação de prolactina. Entenderam? Ok? Olha, a prolactina, a causa fisiológica mais importante para o aumento da prolactina é a amamentação. Vocês concordam? Bacana. Mas eu posso ter causas traumatológicas, não posso? Mas eu também posso ter causas tumorais. Tumores. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um tumor aqui. Um tumor que faça isso crescer. Se eu tiver um tumor que faça isso crescer, eu fiquei agora com um lacre cofrão, concorda? Né? Vai ou não vai produzir mais prolactina? Vai, porque o trem é maior. Entendido? Então, olha só. Então, existem muitos adenomas. Eu posso ter adenomas hipofisários, né? Que deixam o lacre cofrão maior e eles começam a produzir mais o quê? Prolactina. A maioria é benigno, tudo bem? A maioria é benigno. E a maioria diminui usando quem? A própria cabergolina. Tudo bem? Nem sempre, na maioria das vezes, o tratamento não é cirúrgico. Entendido? Então, por exemplo, se uma mulher que não está amamentando, mas está com os níveis de prolactina elevados demais, eu tenho que pensar em tumor, concorda? Então eu vou pedir o quê? Uma ressonância magnética para avaliar essa célula fúlcica, concorda? Ok? Aí você pega a ressonância para avaliar se é tumor ou não. Ah, você viu que é um adenoma. Adenoma hipofisário. A maioria é benigno. Aí você trata com a prolactina, com a cabergolina. Essa droga é tão top que você dá metade do comprimido 2 vezes por semana. Vocês entenderam? Metade, 2 vezes por semana. Porque às vezes se você der uma dose muito alta, pode dar hipotensão, não tem efeito colateral. Então você dá semanal e vai dosando os níveis de quê? De prolactina. À medida que ela vai usando a cabergolina, a prolactina vai o quê? Vai caindo. Tudo bem, entendeu? Geralmente o tratamento é longo, é 1 ano, 2 anos, tudo bem? Tipo assim, você começa dando 2 vezes por semana. Uma determinada dose, meio comprimido. Mas daqui a 1 mês, você vai o quê? Dosar a prolactina. Se ela estiver caindo bem, você continua com o meio, concorda? Você vai tateando. Ah, quase não está caindo muito pouco, aí eu aumento a dose, entendeu? Aí eu vou dar um comprimido inteiro 2 vezes por semana. Entendido? Você vai devagarinho. Tá? Até baixar os níveis normais de prolactina. Geralmente, mesmo que abaixe, às vezes você precisa ficar 1 ano ainda usando. Entenderam? Porque a recidiva é muito comum. Entenderam? Dessa maneira que trata. Agora, se você estiver usando a cabergolina, estiver usando, e os níveis não baixarem, e tiver uma coloraçãozinha lá, e ele não estiver diminuindo, aí vai ter que ser cirúrgico o tratamento. E a via de acesso é a fossa nasal. Tem aquelas cirurgias esfenoidais. Bem, entra por aqui e vai lá na hipófise. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Pronto, acho que já está quase para a gente começar a nossa aula. Olha só. Essa é. Juro. Olha só. Vem cá. Se eu tiver, por exemplo, outra coisa. Se os níveis de tensão, entenderam a prolactina? Níveis de. Uma paciente com galactorreia. Galactorreia é esteroide de leite. Não é preciso necessariamente sair leite, concorda? Para alguém que está com prolactina alta, entenderam? Porque é o seguinte, não adianta só a prolactina estar alta, a mama tem que estar preparada para produzir, concorda? Às vezes ela tem a prolactina alta, mas não está saindo leite no peito. Tudo bem?
Tá? Agora, geralmente, quem sai leite no peito, a prolactina deve estar alta, vocês concordam? Vamos lá. Então, uma paciente com leite no peito ou com a prolactina alta, ela pode ficar sem menstruar. Entendeu por quê? Porque se eu tomo muito disso, isso vai estar pouco. Concorda? Tá. As causas podem ser amamentação, pode ser fisiológica, pode ser uso de medicamento, ou pode ser um tumorzinho, concorda? Eu preciso investigar. Mas, de qualquer forma, o tratamento inicial é com quem? Com drogas dopaminérgicas, como a capecolina. Vem cá. Se o TSH estiver alterado, esse, pode alterar isso aqui? Sim ou não? Tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo vai aumentar ou diminuir a produção do TSH. Por exemplo, se eu tiver TSH demais, muito TSH, que é o que acontece no hipotireoidismo. No hipotireoidismo significa que a tireoide não está boa, não está fraquinha, digamos assim. Então, no hipotireoidismo, a hipófise manda a tireoide trabalhar, produzindo muito o quê? TSH. Aí, se eu produzir TSH demais, o que vai acontecer com isso? Vai estar baixo. Então é comum mulheres com hipotireoidismo não menstruar, concorda? E vão descobrir que estão com hipotireoidismo porque foram no ginecologista, concorda? Né? Elas estão sem menstruar e você investiga, olha, a tireoide. Concorda? Vá. Ok. Mas às vezes o ginecologista é o único médico da mulher, concorda, na maioria das vezes. Olha, eu vou ter que me refazer, senão, nossa senhora, porque a população está envelhecendo, então quando de repente você olha, chega uma mulher de 80 anos no seu consultório, não, meu Deus, juro pra você, eu digo, socorro, o que eu vou fazer aqui? Entendeu? Ah, não, eu quero fazer uma preventiva, eu quero fazer uma preventiva, tipo, não pode achar nada aí. Às vezes pode, mas o hiper também pode atrapalhar. Tipo assim, o hipo já altera logo, tudo bem? Geralmente o hipo, ele tem mais impacto. Agora o hiper, ele começa a bagunçar a menstruação dela, se não fala o hiper. O hiper, porque aqui vai estar baixo. Então aqui bem que começa a produzir muito, então tem hora que estimula, tá entendendo? O hipo causa mais impacto, mas todos vão alterar depois, não pode? Porque também está produzindo demais, não é na frequência ideal, entendeu? Então vai acabar não liberando. Bacana. Gente, vamos lá. Olha só. Uma mulher estressada, vai, quase todos, né? Mas é hormonal, né? Tem a progesterona, aquela queda, não é? Uma vez, rapidinho, para não atrapalhar a aula, mas uma vez o senhor chegou para mim e disse, pelo amor de Deus, estou dando um jeito aí. Toda a consulta dele, ele reclamando que a mulher estava muito estressada. Aí um dia eu falei, ele é daqueles de roça, um dia eu falei para ele, cara, ele disse assim, ele vai me dar bebê aqui. Eu digo, meu amigo, eu acho melhor, eu acho que eu nunca vi o seu problema. Rapaz, você tem que casar com homem? Eu falei assim para ele, rapaz. Ele olhou assim, como é que é? Eu digo, Aí eu levantei um pouquinho, né? Eu digo, não, mas eu falei, brincando, mas assim. Mas eu acho que ele tem que dar uma mensagem. Ele está reclamando que eu tenho que dar mulher. Eu digo, cara, você tem que estar com o homem para ver assim. Não deu certo, você mete a porrada no outro, não roda. Né? Não, o cara reclamando também. Não é? Reclamando. Olha só. E não queria que a mulher usasse anticoncepcional porque queria engravidar com corte agora. Se usar isso aqui, ela não vai. Mas tu quer ter filho como? Eu digo, tenta com o homem, filho. Cara, não vai dar certo. Olha só. Às vezes é mais, né? É uma boa TPM, né? Olha só. Bacana. Outra coisa, gente, é o seguinte. Mulheres com estresse, uso de drogas, cocaína, por exemplo, concorda? Cocaína, vai ou não vai alterar isso aqui tudo? Dopamina, tudo? Né? Uso de drogas pode alterar isso aqui, concorda?
Então, o estresse, muito importante, aumenta muito o que? A endorfina, concorda? Então, pode alterar a quantidade de GNH que é produzida, tudo bem? Tem mulheres que têm um estresse muito grande, menstruam às vezes, concorda? E que vai alterar isso aqui? Tudo bem? Então, o estresse pode afetar a produção dos neurotransmissores hipotálامicos, concorda? Lembra que a hipófise também produz a CTH, concorda? Que eu não coloquei aqui, mas o ACTH é o próximo. E é nessa região também. Entenderam? O ACTH está por aqui. Níveis de cortisol alterados, concorda? Podem mexer aqui, entendido? Porque está tudo ali junto. Tudo bem? Vem cá. Vamos então, pessoal, uma pergunta para vocês. Se uma mulher não estiver liberando FSH, ela vai produzir estrogênio? Vai ou não? Não vai. Se ela não produzir estrogênio, o que vai acontecer com o endométrio? Ele não vai se proliferar. Ele vai proliferar? Não, ele vai ficar atrófico, fininho. É quantos milímetros? Abaixo de quantos que é fino? 5 milímetros. Ele está fininho. Entendido? Fica fino. Então vem cá. Se eu descobrir, numa investigação de amenorreia, se eu descobrir que uma mulher tem pouco estrogênio, ajuda ou não? Essa informação é importante. Uma mulher não está menstruando. Eu saber se ela tem muito estrogênio ou pouco estrogênio vai me ajudar muito? Vai me ajudar para direcionar. Se ela tiver pouco estrogênio, o problema pode ser aqui, concorda? Ou então com o ovário, né? Algum problema com o ovário não está conseguindo. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula, pessoal. Vamos lá? Vamos começar. Sério, começando agora. Vamos começar com a amenorreia. A amenorreia é o quê? Agora é rápido. Agora é rapidinho. Vai, irmão. Pode? Olha só. Vamos começar nossa aula. Bom dia, pessoal. Olha só. Nós vamos ver hoje a amenorreia, tudo bem? Tá? A amenorreia é um distúrbio em que as mulheres não estão menstruando, tudo bem? Olha só. Eu vou chamar de amenorreia. Vamos começar pela amenorreia o quê? Primária. O que seria a amenorreia primária? É aquela mulher que nunca menstruou na vida, tudo bem? Então, é aquela mulher que na adolescência você estava esperando que ela menstruasse e não veio a menstruação e você vai investigar, tudo bem? Olha, na amenorreia primária, eu vou ter que ficar muito atento a uma coisa. Se você tiver um adolescente que nunca menstruou, o que você vai olhar nela? Primeira coisa, vocês vão ficar logo, ela não está menstruando, mas você vai ficar atento ao quê? Se ela tem caracteres ou não, é importante? Porque isso aí vai ajudar muito, concorda? Então eu vou procurar ver se ela é sem caracteres secundários desenvolvidos ou se ela tem caracteres desenvolvidos. Isso é importante? Então, vamos lá. Vamos supor que ela tem os caracteres desenvolvidos. Ou seja, normais. É uma menina que tem mama desenvolvida, tudo bem? Silhueta, ela tem os caracteres. Olha, hoje em dia, a gente espera até 15 anos, tudo bem, para investigar? A gente não deixa passar disso. Então, uma menina que tem caracteres, eu acredito que ela vai menstruar, concorda? Então, se deu 15 anos e ela não menstruou ainda, é bom investigar. Porque às vezes tem meninas que menstruam com 12, com 13, outras com 14 e é normal, tudo bem? Mas assim, deu 15 anos e não menstruou ainda, é melhor investigar logo. Tudo bem? Vamos lá. Se a menina tem caracteres, presta atenção, raciocínio. Se ela tem caracteres, mas vamos lá, vamos supor que os caracteres dela sejam assim.
mamas bem desenvolvidas, mas quase não tem pelo. Isso é normal, concorda? Eu estou falando caracteres desenvolvidos do padrão normal. Porque mamas muito grandes e pouco pelo é o quê? É síndrome de Morris, concorda? É bem provável. É 46XY, concorda? E deve ter insensibilidade androgênica, tudo bem? Tá? Ó, então deu 15 anos e ela não menstruou ainda, eu vou ter que investigar, vocês concordam? Ó, ela tem caracteres. Então, se ela tem caracteres, ela tem ou não tem estrogênio? O que eu posso concluir só sabendo que ela tem isso? A chance dela ser mulher é ou não é muito grande? É. Ela deve ser 46XX, concorda? Sim ou não? Ela deve ter ovário ou não? O que é que eu acho que tem? Se ela está com mama desenvolvida, é porque alguém está produzindo estrogênio. Porque o que a gente sabe que produz estrogênio é ovário. Ela deve ter ovário e estão funcionando, concorda? E deve estar tudo reguladinho, porque os pelos estão normais, concorda? Quer dizer, não está produzindo testosterona nem de mais nem de menos. Tudo bem? Então vem cá. Isso aqui dela deve estar funcionando normal? Sim ou não? Sim. Porque se ela está produzindo estrogênio, ela deve estar liberando FSH há muito tempo, concorda? Desde os 8 anos. Então, tudo isso aqui deve estar normal, entendido? Então o problema não deve ser aqui. Entenderam? Se ela não está menstruando. Ora, ela deve ter ovário ou não? Sim, porque aqui vai receber estímulo. E o ovário dela deve estar funcionando ou não? Deve estar funcionando, concorda? Deve estar produzindo. Pelo menos estrogênio, eu tenho certeza que ele está produzindo. Tá? Mas, gente, o ciclo não é só estrogênio. O ciclo é o quê? A primeira fase produz estrogênio, não é não? Mas na segunda continua produzindo estrogênio, mas produz o quê? Progesterona. Para a mulher menstruar, precisa ou não progesterona? Precisa. Precisa. Ela pode estar não produzindo progesterona, ou seja, ela pode o quê? Não está o quê? Ovulando, vocês concordam? Pode ser uma causa. Ou essa mulher não está ovulando, concorda? Tudo bem? A causa, então, poderia ser uma SOP ou não? Sim ou não? Sim. É muito difícil dar esse diagnóstico de SOP agora. SOP foi o que a gente viu ontem, na aula passada. Tudo bem? Então, na SOP, elas não ovulam, concorda? SOP justificaria? Sim. É muito difícil de dar diagnóstico nessa idade. Mas eu teria que ter outros atributos, concorda, para considerar como SOP? Uma resistência insulina, lembra que a gente viu ontem? Acne, surtismo, concorda? Tudo bem? Poderia ser uma SOP? Sim. Ou então, às vezes, essa mulher não tem útero, concorda? Não vou pedir ultrassom. Vai que ela não tem útero, ou seja, que ela tenha uma agenesia o quê? Mileriana. Justificaria? Ela só não menstruou porque ela não tem útero, mas ela tem um ovário funcionando e tem os caracteres normais. Isso aqui é uma síndrome, concorda? Qual é o nome dessa síndrome? Mulheres que não menstruam porque não tem útero. É síndrome de... Eu não vou escrever esse nome, porque vocês vão atrás. É Roxdance, Brown, Hooks, o nome imenso. Tudo bem? Klisterhoff, o nome é assim, o nome é síndrome... Roxdance. A gente fala. Então, e na síndrome de Roxdance, eu tenho um problema na genesia mileriana. Ou parcial ou não, e justificaria ou não a amenorreia. Entendeu? Se ela não tem útero. Eu já vi uma paciente assim, é chato, né? Não tem útero, acabou. Ela só vai conseguir ter filho dela se ela pegar o óvulo dela e usar alguém, concorda? Roxdance é se ela nasceu sem. Não é o caso de uma paciente, por exemplo, se vocês conhecerem, para paciente ser parente de alguém, sei lá, né? Mas isso é um segredo aqui, né? A mãe da paciente perdeu o útero por causa de mioma, essas coisas. Um rapaz novo queria ter um filho, dela sem útero. O que ela fez? Juro. Óvulo
espermatozoide do rapaz, implantou na filha, né? Eu só descobri isso quando eu fui fazer pré-natal, era o primeiro filho dela, mas ela em off, falou assim, em off, doutor, só eu e meu marido sabem que eu já tive uma gestação, que eu preciso saber. Mas não era filho. Agora que estranho, o menino dela, da mãe, é meio que um filho dela, olha, né? Mas legal, né, assim. Ó, tudo bem, a causa não poderia ser isso? Poderia ser SOP, poderia ser isso aqui. Outras causas poderiam ser ímã perfurado, não poderia. O ímã ela não está perfurado, por isso que não está descendo a menstruação. Poderia ser isso. O que mais? Poderia ser um séptico por corda vaginal. Entendido? Então, se ela tem caracteres bem desenvolvidos, geralmente as causas não são tão graves. Vocês concordam? Entendido? Ok. Tudo bem, pessoal? Então, que exames você iria pedir para essa paciente? Pelo que a gente viu aqui, uma menina de 17 anos nunca menstruou, 17. A mama bem desenvolvida, pelos normais, nunca menstruou. Que exames eu pediria? Olha, o ultrassom pélvico, concorda? Acreditamos que ela não tem atividade sexual ainda, né? Aí ela explicou, eu já tive relação, mas para a mãe ali, pélvico, né, mãezinha, que ela nunca teve relação. Aí você fala para mim, lá no consultório, fale para fazer por baixo. Ó, leva esse outro pedido. Porque o por baixo vem melhor, concorda? Né? O por baixo vem melhor. Ok? Ultrassom. Mas aí você quer acrescentar mais uma coisa aí. Olha, será que tem muito sentido alguém administrar radiólogo? Você acaba meio que pedindo isso aqui, concorda? Mas provavelmente não vai estar alterado, concorda? Tudo bem? Porque vem cá, se fosse, ó, se essa menina não menstrua, não vai ter um problema aqui, mas pode ser que ela adquiriu ele agora, vocês concordam? Vocês estão entendendo? Vamos supor que ela desenvolveu os caracteres, vamos supor que ela desenvolveu, gostei, vamos pedir. Ó, vamos supor que a menina desenvolveu os caracteres dela, mas lá por volta de 12 anos, ela adquiriu um hipotireoidismo. Ela vai menstruar? Ela vai menstruar? Não. Então, convém pedir isso aqui? Sim. Então eu vou pedir FSH, correto? TSH e prolactina. É mandatório pedir para todo mundo, concorda? LH, sim ou não? LH, será que é importante? Não. Por quê? Porque o LH, a gente sabe que nas mulheres normais é só no pico, no meio. Ou seja, um LH baixo vai me ajudar alguma coisa? Tipo assim, se o LH está lá embaixo, isso pode ser normal ou não, concorda? Então ele vai mais me atrapalhar do que ajudar. Mas, por exemplo, se a paciente é SOP, geralmente quem é maior nela? LH. A não ser que você queira usar esse parâmetro. Tudo bem? Tudo bem? Você quer? Quer? Tadeu quer. Então, vamos lá. Mas vocês entenderam? Mas o LH aqui seria meio que secundário. Não vai ser tão... Ele ajudaria um pouco. Tudo bem? Ele bem mais alto que o FSH sugere SOP, concorda? Mas não é critério de diagnóstico de SOP. Você já deve ter lido isso, né? Não é critério. Então não é uma coisa que vai me embasar muito. Entenderam? Espirometria. Pra quê? Oi? Testosterona. Ah, tá. A testosterona, eu vou pedir testosterona. Pra ver o que? Olha só. Faz força, né? Olha só. A testosterona, será que nesse caso vai ser legal? Eu acho, tipo assim, clinicamente eu vou pedir testosterona? Acredito que não, concorda? Ela não está com muito pelo, então eu acredito que o nível de testosterona dela deve ser normal, tudo bem? Mas vem cá, isso aqui já ajudaria ou não?
Já. E até no consultório. Não. Olha só. Mas vem cá. Mas que estresse. Eu acredito que não. Porque eu acredito um estresse. Que tanto estresse foi esse que vai. Entendeu? Tipo assim, a gente vai deixar isso aí por exclusão. Entendeu? Vamos tentar pegar primeiro o... Vocês entenderam? Então, a gente não vai rotular logo, pensar em estresse como a primeira causa, entendeu? Tipo assim, a mulher chegar no ambulatório, nossa, eu não estou menstruando. Você está estressado, entendeu? Não. Entenderam? Então, por isso que essa abordagem de dosar cortisol logo não existe. Tudo bem? Porque você está assumindo que é isso, né? Que ela está... Entendeu? Vem cá. E se ela não tiver caracteres? Vamos lá, pessoal. Se não tiver caracteres. Se não tiver, caiu. Eu apulo lixo para esse pessoal. Mas não vai de frente, não. Tá reto. Bota um pouquinho. Ninguém cuspiu aí dentro, né? Ó. Só falta pano, né? Chiclete. Um pouquinho, chiclete curioso. Nunca faça isso assim por cima, você olha que eu até me tremo. Eu já perdi um computador. Eu já fiz isso. Perdi. Sabe aquele dia eu jogava assim? Olha só. E tudo tinha, ó. Legal. Se a paciente não tiver caracteres, atenção, ela não tem caracteres. Uma menina, adolescente, está sem caracteres, tem um. Vocês acham que eu espero menos de 15 anos, mais de 15 anos, e aí? Vocês acham que tem que ser mais cedo ou não? Mais cedo. Tudo bem? Mais cedo. Até antes de 13 anos, você não vai nem deixar passar dos 13 anos, concorda? Investiga logo. Ela não desenvolveu nada. Se brincar, você vê até antes, concorda? O pediatra danado, ele diz, gente, está muito estranho, essa menina não desenvolveu nada ainda. É porque às vezes tem menina que tem puberdade o quê? Tardia. Então pode acontecer. Mas a gente não pode passar de 13, entendeu? Não tem caracteres. Vocês acham que é melhor ou é pior? Pior? Concorda? É pior? Vamos lá. Gente, só uma pergunta aqui. Nessa paciente aqui, como é que vocês acham que vai estar a prolactina? Aqui. Gente, essa aqui, ó. Normal. O TSH deve estar normal. E o FSH dela deve estar normal para aquela idade, concorda? Né? O FSH, aí você vai liberar o ovário. Produção de estrogênio, está tudo normal. Então, nesse caso, elas não estão menstruando. Se a causa for SOP, não tem esse pico, concorda? Vai estar estranho só. É porque só. Olha, por isso que esse LH atrapalha. Entenderam? É melhor tirar isso aqui, que você só atrapalha. Mas não é alto em termos assim de pico, não tem parâmetro. Mas não dá para dizer que é SOP baseado em LH. Entendeu? É clínico, tem mais coisas junto. Vem cá, aqui é pior ou não? O que eu devo fazer aqui? Vamos lá. Eu vou pedir um tração pélvica? Sim. Eu tenho que saber se ela tem útero. Isso já me ajuda muito, concorda? Vocês acham que dosar FSH, LH e prolactina tem que pedir ou não? Claro que sim. Porque às vezes o problema pode ser aqui, ó. Não é? Eu vou ter ou não vou ter que pedir os três? Vou. Vou ter que pedir isso aqui? Vou pedir. Tá? Agora vamos lá. Vamos aqui, pessoal. Presta atenção. Que LH? Que foi o palhaço que falou? TSH. A gente não pede LH para verificar isso, concorda? Eu botei a proposta para vocês se confundirem. Ó. Não peça. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Paciente chegou. Eu vou começar pedindo isso aqui. É bem provável. O cariótipo, vocês acham que tem ou não tem que ser pedido aí?
Porque eu posso ter problema que a gente já estudou, concorda? Mas vamos lá. Cariótipo, mas não vamos se precipitar em pedir um cariótipo ainda. Um exame caro, concorda, demorado. Porque às vezes o problema é aqui, concorda? Porque cariótipo, o problema não vai ser na gônada. Ou então ela tem uma síndrome, concorda? Tânia, é um trem, concorda? Então vamos lá. Se a prolactina estiver altíssima, justificaria isso? Sim ou não? Sim. Às vezes uma criança, às vezes quando ela tinha 8 anos, 6 anos de idade, 7, ela estava com nível de quê? Prolactina muito alto. Justifica ou não? E se a prolactina dela é alta, mas ela tem um tumorzinho no cérebro, concorda? Tudo bem? Prolactina alta, vai ou não vai inibir isso aqui? Vai. Aí ela não libera FSH, então não recruta o folículo, não produz estrogênio. Tudo bem? Então, desde muito nova, ela tinha níveis de prolactina aumentado. Tudo bem? Justifica tudo? Sim. Aí o que eu faço? Vou investigar e tratar essa hiperprolactinemia e vai tudo voltar ao normal. Concorda? Entendido? Então, o problema poderia ser aqui. Poderia ser isso? Sim. Passou batida, a menina tinha hipotireoidismo, concorda? E não foi diagnosticada. E nem tratada. Hipotireoidismo, concorda? Que estava inibindo a FSH. Justifica? Sim. Bacana? Poderia ser isso. Mas vamos supor. Posso tirar esse lado lateral aqui? Esse? Tirar aqui, ó. Vou tirar esse por caracteres. Calma. Olho feio, venha logo. Seguinte. Se a prolactina estiver alta, justifica? Sim. Se o TSH estiver alterado, justifica? Sim. Aí eu vou tratar aquilo. Entendido? Agora vamos supor o seguinte. Se o FSH dela, se o FSH tiver altíssimo, o FSH muito alto, tá lá em cima. Ó, isso tudo normal. Mas o FSH tá o quê? Lá nas nuvens. E aí? Significa o quê? Que a gônada é o ovário, não está respondendo. Eu acho que é o ovário, concorda? Então fala gônada. A gônada não está respondendo, concorda? A gônada significa dizer que a gônada não funciona, concorda? Não funciona. Entendeu? A hipófise, FSH e a gônada não responde. Então, justifica? Sim. A causa é essa. A gônada não está funcionando direito. Pode ser o quê? Uma agenesia gonadal, uma disgenesia gonadal. Aquilo para trás que a gente já estudou. Concorda? Ou seja, justifica. Eu peço ou não peço cariótipo? Vou ter que pedir. Concorda? Porque o cariótipo vai me ajudar. Se for 46xx, pode ser uma disgenesia gonadal. Concorda? Ah, mas é XY. Pode ser deficiência na simpofenotase, pode ser alguma coisa com aquelas, concorda? Que aí, para eu investigar, você já tem ideia como, concorda? Eu vou dosar testosterona, concorda? Isso a gente já estudou. Tudo bem? Legal? Agora vamos lá. Se o FSH, presta atenção, estiver baixo, presta atenção. Entenderam aqui, pessoal? Ó, aqui a história a gente já conhece, sim ou não? Agora olha só. Se o FSH estiver baixo, então vamos lá. Se o FSH estiver muito alto, o que a gente entendeu? A gônada não está respondendo. A gônada não está respondendo, concorda? Eu vou pedir ou não vou pedir um cariótipo? Pessoal, quando vocês... Ó, se aparecer um texto assim, pessoal, olha só. Ó, se o FSH está alto, significa dizer o quê? Que eu tenho muita o quê? Gonadotrofina toda. Aqui não é gonadotrofina? Então a gente fala assim,
nesse caso eu tenho uma hipergonadotrofina, sim ou não? E a gônada? Está respondendo? Não, então a gônada hipogonadismo, concorda? Falar isso é a mesma coisa que escrever isso. Tipo assim, se os níveis de FSH estão muito altos, eu tenho um hipergonadotrofismo. Eu tenho muitas gonadotrofinas, mas a gônada não responde. Então, hipogonadismo. Tá? Porque às vezes vocês vão ver no livro assim: amenorreias hipergonadotróficas e gonadodáticas. É isso aqui. Tudo bem? Esse assunto é show. A gente vem se preparando há meses, há semanas, para a gente chegar nisso aqui. Só que para a gente entender isso aqui, tem toda aquela história por trás que a gente entender, concorda? Ok? A gente podia colocar só esse assunto na prova, né? Isso é interessante. Vocês têm coragem de pegar nossa vocês são loucos, concorda? Vocês querem fazer com a outra turma que não é uma prova, só a gente concentrar, a gente, eu contento de ouvir, gente, esse povo é sem noção, né? Anticoncepcional. Eu digo muito bem, vamos fazer só de anticoncepcional. A sala inteira veio positivo. Ó, inteira. Porque todo dia eu gosto. Eu digo, gente, vocês são lésbicos. Olha só, anticoncepcional é uma coisa, é suicídio. Ó. Gente, a ignorância faz a gente ter coragem, não é? Não, é mais fácil hoje. Eu já como ginecologista obstétrico, era mais fácil da gente conseguir assumir uma coisa sozinho lá por forma, do que às vezes hoje, com mais crescimento que você tem de uso de forma, fazer aqui. Né? Você acha menos capaz, né, pra ir? Vem cá. Um lugar sem ninguém, você vai ser anestesista, Deus me livre, como pode anestesiar alguém? Não é? Se for para um lugar que não tem médico, não, você é o médico. E chegou a mulher parindo, você vai ter que tirar o bebê. Não nasceu por quase, você vai ter que anestesiar. Como? Eu penso que nunca. Mas teria antes, concorda? Na ignorância. A ignorância está coragem. Concorda? É. Ignorância mesmo. O nome disso é ignorância. Você tem coragem. Adolescente, acha que engravida, que não vai nada. Ih, não vai não, mas ó, não vai nada. Não engravida. Ó, olha só, né? Eu te amo. Ó. Agora, gente, atenção. Se o FSH tiver baixo demais, ninguém se perdeu, né? Se o FSH tiver baixo demais, essas meninas, baixo. Ó, se a prolactina estiver alta, o FSH está alto ou baixo? Concorda? Ó, se o FSH estiver baixo, mas a causa for isso, resolvido, concorda? Eu vou tratar isso. Agora, se o FSH estiver baixo e a causa for isso, resolvido. Não, por exemplo, presta bem atenção. Se o TSH está lá nas nuvens, está alto, isso aqui vai ou não vai estar baixo? Vai. Então a causa é por causa do TSH, que ele está baixo. Agora eu estou falando o seguinte: se o FSH estiver baixo, com o quê? Com TSH e prolactina o quê? Normais, entendido? Porque se eles estão alterados, eles podem ser causa. Mas se eles estiverem normais, o que vai acontecer? E o FSH estiver baixo? Não sai agora. O FSH estiver baixo. A causa é legal. Se o FSH estiver baixo, a causa está ou não está por aqui? Tá. Como é que eu vou descobrir se a causa é aqui? Pode até ser aqui, não por isso, concorda? Mas por outra coisa. Porque às vezes eu posso ter um tumor que não é aqui, mas pode ser aqui, concorda? Então a causa pode ser aqui ou pode ser lá. Só que eu preciso descobrir se a causa é na hipófise ou no hipotálamo. Como é que eu vou descobrir? Calma, tudo bem que a gente vai pedir ressonância, concorda? Mas calma. Mas como é que eu descubro? Ó, lembra, a ressonância só vai me ajudar se for tumor, concorda? Se for alguma coisa anatômica. Mas se for porque ela está usando medicamento, por exemplo, a ressonância não vai dizer isso.
faz a ressonância e diz assim, olha, ela não está menstruando porque está usando cabergonito. Vai mostrar isso? Não. Então, eu vou ter que descobrir se a causa é essa ou é essa. É essa ou essa. Como é que eu descubro? Você diria assim, presta atenção, eu vou dosar quem? Calma. Você diz assim, eu vou dosar a GNRH. Você poderia pensar nisso, poderia? Calma, presta atenção. Não anota aquilo ali. Se eu dosar a GNRH, resolveria? Não, se eu tivesse como dosar. Se ele tivesse normal, o problema seria onde? Na hipófise. Porque ele existe. Se ele estiver lá embaixo, é porque o problema é onde? Só, pessoal, que o hipotálamo, eu vou dosar a GNRH, deve sair. Não tem como. Porque é o seguinte, a meia-vida dele é muito baixa. E quase tudo se perde aqui, entendeu? Então não existe quase nada de GNRH no sério. Então você não pode dosar isso aqui, entendeu? Mas você faz na prática o seguinte, você administra para esses pacientes o que? Análogo de GNRH. Claro que numa dose bem menor do que aquela para tratamento de mioma, não tem? Uma dose muito pequena. Você dosa o análogo e 2 horas depois, e a seguir, você vai dosar quem? Dosa F, SH, entendeu? Ela vai para o laboratório, você administra o análogo, administra, e 2 horas depois ela dosa o FSH. E aí? Bora, pessoal. E aí, pessoal? Se o FSH subir após a administração do análogo, o problema é onde? O problema é no hipotálamo. Vocês concordam? Ué, porque quando eu administrei o análogo, a hipótese respondeu. Se o FSH estiver diminuído, bora, pessoal. Se eu administro o análogo, e a hipótese não responde, o problema é onde? O problema é dela. O problema é na hipótese. Tudo bem? Agora, independente de ser no hipotálamo ou na hipófise, eu tenho que pedir ressonância magnética ou não de crânio. Eu tenho que pedir para ver se é tumor, concorda? Mas vamos supor que não seja um tumor. Se não for, por exemplo, se a causa for o hipotálamo. Se a causa for o hipotálamo e ela não está respondendo, então se foi hipotálamo. Então, às vezes, se não é tumor, pode ser que ela está usando algum medicamento, concorda? Pode ser estresse, aí sim, entendeu? Pode ser um estresse, até estresse físico, por exemplo, a academia demais faz muita coisa, concorda? Pode ser estresse físico, estresse psicológico, tudo bem? Às vezes é um estresse. Aí o tratamento é psiquiátrico, perceberam? É um tumor, às vezes é um tumor, então o tratamento vai ser com a neurocirurgia, concorda? Entendido? Tá? Então, por isso que tem que ser investigado, porque às vezes é uma coisa pior do que você imagina, que ela não está menstruando. Ok? Aí, pessoal, para a gente finalizar, entenderam a amenorreia primária? Pessoal, estudem, porque depende muito dos assuntos para trás, concorda? Tem que saber onde traz. Dependendo da síndrome que possa cair, concorda? Professor, mas vocês já sabem. 2 horas, né? Eu acho que é, 1 a 2 horas. Eu estou falando isso aqui, é porque 1 a 2 horas. Mas tem que ver, dependendo da dose que você administra. Eu tenho que ver o protocolozinho do lugar. Entendeu? Né? Para essa determinada dose, tudo bem? Não guardem esse número, 1 ou 2 horas. Então, eu coloquei aqui. Dose a seguir, tudo bem? Tem o protocolo. E para a gente terminar, pessoal, a amenorreia secundária é o quê? É aquela mulher que está 3 ciclos sem menstruar, né? 3 ciclos ou 6 meses sem menstruar.
A gente fala 6 meses porque existem situações assim. Por exemplo, uma menina que usa aquela injeção de 3 meses. Você sabia que tem gente que fica até 1 ano sem menstruar com aquilo? Né? Mas, tipo assim, se ela já está com mais de 6 meses sem menstruar, você pode investigar, tudo bem? Porque, por exemplo, se ela toma injeção, olha bem, se ela toma injeção, ela não vale para 3 meses? Aí vamos supor que deu esse período aqui. 3. Ela pode ficar até 1 ano sem menstruar, concorda? Não pode ficar, depois que ela aplica, vai dar uns 9 aqui. Né? Então, por isso que esses 6 meses se refere a isso aqui, concorda? Tipo assim, vamos supor que a mulher tomou injeção. Não era para ver a menstruação dela por aqui, mas eu tenho 6 meses que não vem, concorda? Né? Então, mas mesmo uma situação. Esquece isso aqui, ó. Eu vou atrapalhar. Tem uma informação que vai atrapalhar, mas não te ajudar. A menorreia secundária é aquela mulher que não menstrua. Mas assim, ela já menstruava. Não tem diferença? Você não entendeu? É aquela mulher que já menstruava, só que ela não está menstruando mais. Como é que eu investigo? As causas. Vem cá, um beta tem que ser pedido ou não? Sim. Vocês não colocam. Na anamnese, o que você vai perguntar para ela, essa mulher? De cima para baixo, vou perguntar o quê? Eu tenho que perguntar se ela já fez curetagem, concorda? Eu tenho que perguntar se ela está usando algum medicamento, para se é a causa, não é isso? Eu tenho que perguntar o quê? Às vezes ela está usando anticoncepcional. Uma vez já aconteceu isso aqui no laboratório. Doutora, está dando meses sem menstruar. Aí conversa vai e vem investigando. Gente, cara, depois descobri que a mulher é porque ela emendava as cartelas. Ai, olha. Eu digo, gente, eu não estou acreditando. Não, o interno, o aluno não tem descoberto isso, concorda? Ela não estava menstruando porque ela emendava as cartelas. Então ela estava preocupada, porque estava usando e não vinha. Eu digo, como? Tumores entra como lá? Hein? Tumores entra como. Não, olha bem, a menorreia primária é aquela mulher que nunca menstruou na vida. A causa pode ser um tumor? Pode. Na criança, adolescente. Secundária é aquela que ela já menstruava, de repente adquiriu um tumor. Tudo bem, ela não está menstruando por causa dele. Mas secundária tem a ver com isso. Ela já menstruava. O tumor pode ser uma causa também. Pode ser uma causa também. Quase tudo que a gente viu lá pode ser causa aqui. A menorreia secundária. Eu vou pedir beta, TSH, FSH e prolactina, sim ou não? Sim. Sim, porque a gente sabe que tudo isso pode ser a causa. Tudo bem? Agora, gente, uma coisa importante que a gente pode fazer é o seguinte. Eu preciso saber se essa mulher tem estrogênio ou não. Como é que é o estrogênio dela? Se ela já menstruava, ela tinha ou não tinha estrogênio? Tinha. Ó, você descobrir se ela está produzindo estrogênio ou não vai ajudar muito, concorda? Então você pode dosar para ela que, ó, eu tenho que avaliar a produção de estrogênica dela. Porque isso aqui tudo vai me ajudar, concorda, a raciocinar? Eu vou ter que avaliar isso. Ó, preste bem atenção. Como é que funciona? Praticamente acabou, só para concluir. Vocês estão me devendo até 1 hora, mas eu só vou pegar 10 minutos. De ontem, né? Olha só. Olha só. Seguinte. FSH, TS, é rapidinho, prolactina. Olha só. O hipotálamo, ele manda GNRH, não manda para a hipófise? A hipófise vai ligar a quem? FSH, vai lá no ovário, não é isso? E esse ovário vai recrutar folículos que vão produzir estrogênio e vai proliferar o endométrio, concorda? Esses folículos também, um deles vai ser o dominante, concorda? E vai produzir progesterona, que vai organizar isso aqui, correto? E depois descama e ela menstrua, tudo bem? Olha só, eu preciso saber se essa mulher tem estrogênio ou não, isso vai me ajudar muito. Vamos lá, quando eu peço isso aqui, quando eu peço isso, eu estou avaliando isso aqui, concorda? Para eu saber
saber se o problema é para cima ou é para baixo, concorda? Concorda? Agora, se eu dosar o estrogênio, vai me ajudar muito para eu saber se o ovário está funcionando ou não, concorda? Então eu consigo ainda ver se o problema é aqui ou no útero, concorda? Então eu mato tudo se eu faço isso. Já de cara. Como é que eu doso o estrogênio? Eu posso pedir para dosar o quê? Estradiol, você dosar. Dosar. Não é barato esse exame, às vezes você não tem acesso. Não é em todo lugar que você consegue. No interior, se brincar, você não consegue fazer isso aqui, concordo, só nas cidades maiores. Então, eu preciso de um feedback, às vezes eu não consigo. Tudo bem? Se eu não conseguir, qual é uma outra maneira de eu avaliar se está tendo estrogênio? Eita, uma maneira de avaliar estrogênio? Ultrassom, concorda? Para avaliar quem? O endométrio, concorda? Se o endométrio está fino, não tem estrogênio, concorda? Entendido? Se o endométrio estiver fino, significa que o estrogênio é pouco. Em todo lugar que eu consigo fazer ultrassom assim? É? Em todo lugar? Não, não é em todo lugar. Outra, muita gente não sabe medir endométrio, acredite se quiser. Faz ultrassom um dia em São Paulo, eu sou ultrassonografista, concorda? E não sabe medir endométrio. Então, é um ultrassom perigoso, concorda? Se você não souber fazer, tá bem? Então, se você não tiver como confiar no ultrassom, não tiver como dosar o estrogênio, será que existe alguma maneira de eu avaliar o estrogênio em uma mulher? Tem. Se eu fizer o teste da progesterona, sim ou não? Por 7 dias. Eu dou progesterona para a mulher tomar. Ela diz assim, minha menstruação não vem há 8 meses. Toma essa progesterona, ela vai tomar. E aí? Ela toma. Se quando ela parar, se ela sangrar, significa dizer o quê? Vamos lá. Se eu dou progesterona para uma mulher e ela sangra, é porque o endométrio estava cheio, concorda? Sim ou não? Se o endométrio estiver proliferado e eu der progesterona, a progesterona não vai organizar isso aqui? Aí na hora que eu paro de dar progesterona, libera a enzima, concorda? Porque ela sangra. Então, por exemplo, se ela sangrar após o uso, significa o quê? Que a paciente tem estrogênio. Vê se entendeu, pessoal. Vem cá, na menopausa, na sua avó, a avó de vocês, se vocês derem progesterona para elas, ela vai sangrar ou não? Sangra ou não? Não sangra, por quê? O ovário dela não produz estrogênio, concorda? Então o útero dela não é proliferado, é fino. Se eu der progesterona para ela, é mesmo que nada, concorda? Não vai ter nada. Tudo bem? Quando a mulher amamenta, ela pode usar progesterona, não é isso? Não é só progesterona? A mulher que está em amamentação exclusiva, ela não tem que usar só progesterona? Aquilo passa por leite do bebê? Passa. Mas tem algum problema um bebê pegar algumas doses de progesterona? Não. O menino tem útero? Não. As meninas têm útero? Tem. Mas elas não têm o quê? Estrogênio, concorda? Então não vai proliferar nada naquele bebê. Tudo bem? Então aquela progesterona para um bebê não tem problema nenhum. Ok? Uma vez eu atendi uma criança que tentou se matar, a mulher tomando uma cartela de testosterona inteira, de progesterona. Vontade de rir, concorda? Foi isso que ela tomou? Né? Não, tomar só progesterona, não concorda? Eu devia tomar 5 cartelas, né? Mas quando você fala mesmo, não, vocês vão fazer isso. Então, a paciente às vezes tem que se matar com uma coisa que não mata, né? Eu digo, mulher, deixa isso ser. Cara, com doido, às vezes tem hora que você tem que estar mais doido que ela. Né? Eu digo, menino,
conheço coisa bem mais fácil, você sabe. Você tá dizendo, começa a falar, eu não quero saber, não, né? Igual, eu tenho medicamento aí, mas tire ela, se você tomar, vai. Elas não aprofundam nada. Não quer, não. Dá até se aplicar, você quer. Não vai, não. É perigoso sair, porque vai que ela espalha depois. Mas é uma pessoa que dá pra falar com você, não dá pra brincar assim. Vai depois, eu. Mas não aprofunda, não quer, não. Você quer? Eu tenho, porque quer não. Né? Não, nada de você estudar de homem. Vai. Não, é assim, que assim, você dá a progesterona por 7 dias. Ah, ótimo. Você dá a progesterona por 7 dias. E aí ela vai tomar, se ela sangrar, porque o útero se sangrou, é porque o útero dela proliferou, o útero dela teve uma exposição estrogênica. Vocês concordam? Então mostra que ela tem estrogênio. Agora vamos lá, pessoal. Então, pode apagar isso aqui? Posso. Você vai dar progesterona para a mulher durante 7 dias. Se ela sangra, significa dizer o quê? O endométrio dela tinha estrogênio. Não é não? Tinha estrogênio. Ele teve uma exposição estrogênica. Por isso que o quê? Que ela sangrou. Se ela não sangrou, é porque não tinha o que sangrar. Pense assim. O que faz proliferar o endométrio? Não é o estrogênio? É o estrogênio que faz. Calma, vamos lá? Pode apagar isso aqui tudo? Ó, vou apagar aqui. Nossa. Olha só. E avaliar. Como é que eu posso avaliar o estrogenismo da mulher? Ou eu doso estradiol, dosar, né? Ou vou dosar estradiol, ou o quê? Ultrassom para avaliar endométrio e o teste da progesterona, qualquer um desses. Eu gosto de pedir até os 3, concorda? Porque mata tudo, concorda? Ó, quando a paciente volta, a gente já sabe o que é. Vamos ver um exemplo. Letra A, olha, ó. Você pediu tudo isso aqui. Se o beta é positivo, resolveu. Não é não? Se por acaso a prolactina estiver alta, ó, se a prolactina estiver bem alta, já justifica? Já. Justifica? Provavelmente o FSH vai estar o quê? Vai estar baixo, concorda? Provavelmente ele vai estar lá no chão. Provavelmente o estradiol dela deve estar o quê? Baixo. Não é não? Ué, porque não está produzindo estrogênio. Se o endométrio fininho, né? Você vai gastar dinheiro todo, né? Porque se pedisse só o primeiro já resolvia, né? O que mais? E se fizer o teste da progesterona? Ela sangra ou não? Não sangra, então negativo. Concorda? Bacana? Ótimo. Outra situação. E aí o que eu faço? Essa paciente vou tratar, essa aí tem prolactinemia. Tudo bem? Vem cá, e se o TSH dela estiver lá em cima? Você raciocina. Pode ser que a prolactina esteja normal, concorda? Não é não? Mas o FSH vai estar o quê? Baixo. O estrogênio dela? Baixo. O endométrio? Fino. E o teste de progesterona? Negativo. Legal, né? Agora vem cá. Se por acaso o FSH dessa mulher estiver lá embaixo, zeradão, mais a prolactina e o TSH normais. Se o FSH estiver embaixo, aí eu tenho que ver se o problema é onde é. No hipotálamo ou hipófise. A gente já sabe investigar isso? Já. Se for assim, eu vou ter que investigar se é o quê? Se hipófise ou o hipotálamo. Como é que eu investigo? Administrando quem? Análogo. Mas se eu perguntar numa prova, eu vou investigar dosando
GNH tem gente que vai colocar isso aí. Eu não posso posar GNH, não tem como. Aí eu vou investigar e a gente já viu como é que é. Entenderam? Letra B, outra situação. Se o FSH tiver, agora o quê? Alto. Se ele tiver alto, vou tirar isso aqui. Gente, muito legal, né? Pode tirar aqui? Bateu a foto? Vai, Ana. Vai, cadê? Vai. Ó, se por acaso, se o FSH, só para concluir, tiver alto, porque o problema é onde? Para baixo, agora, não é para cima. Tudo bem? Vocês entenderam? Vamos supor que o FSH esteja alto. Vamos lá. Alto. Claro, isso aqui vai estar normal ou não? Vai ou não? Vai. Se o FSH estiver alto e o estradiol estiver o quê? Baixo. E aí? O estradiol está baixo. Já entregou tudo, concorda? O ovário não está o quê? Respondendo, concorda? O teste da progesterona deve ser o quê? Negativo. O endométrio. Fino, concorda? Significa dizer o quê? Qual é a conclusão que você tira? O FSH está funcionando, mas o ovário não. Será que é uma genesia gonadal? Não. Vai tomar, não é? Quer dizer que o marido dela tirou o ovário dela. Tiveram aquela relação com o ovário subiu. Essa mulher ela já menstruava, poxa. Né? Como é que subiu o ovário? Não, ela tem o ovário. Ela tem ovário. O ovário ele não está mais respondendo. De repente ela não tem mais o quê? Folículos, concorda? Então, isso sugere o quê? Uma falência o quê? Ovariana. Ou menopausa o quê? Precoce, concorda? Entenderam? Agora vem cá. Muito show isso aqui, não? Cara, isso é muito legal. Isso dá umas combinações bacanas na nossa prova. Entenderam? Então vocês têm que dar uma estudada bem com calma. Tudo bem, queridos? Isso. Olha só. Tá? Se o estradiol tiver baixo, de novo, calma, olha o top, olha o chão aqui. Então, você pediu ultrassom, mas não ficou muito legal. Mas o teste da progesterona deu negativo. Deu pouco. Eita! Aí. Ó. É melhor você não. Não, esse aqui. Se o estradiol tiver o quê? Alto. Tudo bem? E o teste da progesterona deu negativo. E o endométrio não está fino. E aí? Liga pro senhor. E aí? Não, presta atenção. O ovário está respondendo ou não? Tá. Está produzindo estrogênio? Tá. Então tá o endométrio não fica. Mas eu usei progesterona, ela não sangrou. Ela já misturava? Pensa. Não, deram a progesterona certo. Você deu a progesterona de novo para ela. E aí vocês concluiriam o quê? Esse aqui vocês têm que pensar, entendeu? A gente pode dizer, ó, fulano usou isso. Deve ser letra A. Legal, tá bem bacana. E aí? Letra? Gente, obstrução, não é não? Poxa. Às vezes é sinéquia, às vezes é obstrução, não é não? Não dá pra pensar nisso, não? Se a mulher tem estrogênio, o endométrio prolifera, concorda? Se você dá progesterona e não sangra, é porque tem alguma coisa obstruída. Entenderam? Essa é a posição. Você acha, mano? Pode ser acha, mano.
Porque ele não está alto, ele não está baixo. Está normal. E você faz o teste de progesterona, dá positivo. E aí? Gente, vocês têm que entender essa matéria. Ó, não vão decorar, tem que entender isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas ela não está só menstruando, concorda? Só misturei. E a obstrução de onde não está sangrando? Se está sangrando, não está obstruído. Está sangrando. E aí? Tá nada. Ela está com a ovulação, gente, não é não? Mas não, ela só não está ovulando. Ela produz estrogênio na primeira fase. Não, ela produz estrogênio. Mas ela não está produzindo a progesterona que vai descamar. Porque ela não está ovulando, ela na ovulação. Pode ser SOP, não pode ser? Às vezes é SOP, tem que ser investigado. Gente, e o último de último. Nossa, que legal que a gente conseguiu ver isso aqui. Tá? Ó, gente, esse assunto vai cair no N4 também. Tá? Não. Esse, como ele está bem no limite, assim, de uma para outra, vai cair tanto na N3 como na N4. Esse não tem jeito de não cair. É o assunto mais importante para vocês, concordar esse aqui. É o que vocês têm que mais saber, que é o que vocês vão encontrar mais no dia a dia. Mulheres que não estão menstruando, você tem que saber investigar. Tudo bem? Esse último FSH sem cálculo, não? Não, eu estou supondo normal. Normal, filho. Normal. Olha só, outra coisa, final último, só para terminar. Tem mulheres que às vezes são observação. Presta atenção. Olha só. Tem mulheres que às vezes, após hemorragias importantes, pós-parto, não tem? Às vezes tem mulheres que têm uma hemorragia pós-parto tão grande que isso aí vai repercutir depois, porque às vezes elas têm uma necrose na hipófise. Tudo bem? Elas podem ter uma necrose hipofisária. E aí a hipófise, se ela dá sua puxada ali, embaixo. E aí essas mulheres não vão liberar FSH mais, concorda? Aí não vão recrutar folículo. O problema não vai ser só o FSH, vai ser a tireoide também, concorda? Vai ter várias coisas alteradas. Tudo bem? E isso aí, elas vão menstruar ou não? Não, elas não menstruam e essa síndrome é chamada síndrome de quê? Sheehan. Gente, muito cuidado, porque o nome Sheehan parece com Ashman, concorda? Não sei por que parece. Não. Mas você pode ler um e pensar que é o outro. Sheehan tem a ver com sangramento. Tudo bem? Ela teve Sheehan, né? Shihou, né? Sangramento. Asherman tem a ver com o quê? Obstrução da cavidade uterina, que é a cara da pureza. Então não confundam, porque às vezes numa prova parece assim, né? Mulher teve hemorragia, síndrome de Ashman, você marca lá. Não é? Então, gente, ó, não esqueçam de estudar bem isso aqui. Isso vai cair nessa prova, vai cair no N4, vai cair na repositiva, vai cair no que for. E no internato, toda prova vai cair isso aqui. Porque, então, gente, vocês acham que isso aqui não é importante vocês saber? Não tem como. Vocês têm que saber isso aí. Entenderam? Os meninos fizeram prova ontem. Então, galera que... Menino, não vou nem falar nada. Ó, vai fazer uma prova. Vale quanto a prova internato? É 10. Você já vai entrar no conselho menorzinho. Tá entendendo? Você já vai entrar para ver. Vai. Pessoal, ó, a doutora já está até ali. Gente, vamos fechar vocês. Nossa prova semana que vem.